Eu sou do tempo que nem existia celular, acredita? Eu sou dessa época, que não tinha celular, não tinha internet, e eu fico olhando hoje para essa velocidade de conteúdo, essa velocidade de pensamento e para as angústias que chegam até mim em consultório, e penso: "Nossa, nem faz tanto tempo assim". Bom, vamos conversar um pouquinho sobre a falta do desejo? Não desejar mais? Vamos tomar um chá? Olá, se você não me conhece, meu nome é Fabiana, eu sou psicanalista e contoterapeuta. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, já se inscreve e confere a playlist completa. Aqui na descrição você vai encontrar os links para os meus atendimentos, meus livros e para o meu método terapêutico que aprofunda tudo que a gente fala por aqui. Esse é o primeiro vídeo com esse tema da hora do chá, porque eu gostaria de poder ajudar de alguma forma todas as pessoas, mas obviamente eu não tenho braço para isso. Então, toda semana a gente vai bater um papo aqui. Esse aqui vai ser um papo um pouco mais longo do que os vídeos habituais, e ele é exatamente para esse momento, tá? Pra gente tomar um chá e conversar. Para você sentar aí tranquilamente. Deixa eu escolher um chá pra gente conversar. E se tiver algum tema que você queira, deixa eu só pensar aqui que chá que eu vou querer. Acho que eu vou querer um maçã com canela hoje. Maçã com canela. Se tiver algum tema que você queira conversar, coloca aqui na descrição, tá? E aí, conforme a disponibilidade, eu vou gravando aqui para conversar com vocês. Então, como eu falei, eu sou do tempo que não tinha internet nem celular. E vou dar uma de desumilde aqui. Não sei se parece, posso parecer um pouco mais nova, mas eu tenho 43 anos. 43? Pera, 42. Vou fazer 43. Olha, eu me envelhecendo, mas tudo bem, envelhecer é um privilégio, sinal de que eu estou vivo. E aí, eu me lembro que eu sou uma pessoa que hoje em dia faço muitas coisas, sou uma pessoa multitarefa, mas eu lembro de um tempo em que eu não era assim, em que eu fazia poucas coisas, até porque não tinha tanta demanda assim. Hum, adoro maçã com canela. Vamos. E aí a forma de se entreter era completamente diferente, né, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de conversar, de bater papo com os amigos, de passear, e era praticamente essas coisas que a gente tinha para fazer fora a televisão, era isso. O videogame, né. E aí hoje em dia, em consultório, chega muita gente me questionando em relação a não ter mais vontade de viver, não ter mais nada para desejar, não ter mais nenhum projeto. Muitos relatos de que a pessoa está cansada, ela está desanimada, acho que essa é a palavra, né, desanimada. E aí você vai ver uma pessoa relativamente saudável, esperar esfriar esse chá aqui. É uma pessoa relativamente saudável, uma pessoa que tem família, tem suporte, e você pensa: "O que está acontecendo, né?". E uma das coisas que eu reparei é essa correria, primeiro, do nosso dia a dia. A gente acaba vivendo no modo automático e muitas vezes não é porque a gente quer, é porque precisa. Então você tem um zilhão de tarefas ao longo do dia e tem mais tarefa do que dia. Antes a gente brincava, né, tinha essa brincadeira quando eu era CLT, né, que era tem mais mês que salário, né. Você conhece essa piadinha? Coloca aqui nos comentários. E hoje, eu vejo que a piadinha meio que virou, ah, tenho mais tarefa do que tempo para cumprir, né. E não, já vou jogar aqui essa frase horrorosa que falam, que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Isso não poderia ser mais falso, né, óbvio que não.
Eu penso que a pessoa que fala isso, ela é uma pessoa que provavelmente não usa transporte público, já começa por aí, né? Qualquer grande cidade, quem precisa usar transporte público, uma parte considerável do seu dia é só em deslocamento. Então, como que todo mundo tem às vezes 24 horas, né? Óbvio que não. E eu me lembro também de uma época em que eu morei em São Paulo, capital, e eu adoro São Paulo, né? Sou de lá, sou nascida lá, né? Cresci, minha infância foi lá, mas quando na vida adulta eu retornei para trabalhar, para estudar, uma das coisas que me incomodou muito foi a questão dessa aceleração que tem lá, né? É um lugar realmente muito de pensamento muito rápido, de muita ação, e eu senti que eu estava sendo empurrada. Eu não estava vivendo, eu estava só sobrevivendo, cumprindo tarefas, cumprindo coisas. E aí eu falei: "Não, não é isso que eu quero para minha vida", e aí eu modifiquei o que eu pude na minha vida para não ficar mais nesse ritmo, né. E hoje eu tomo muito cuidado, para não cair nessa rodinha de novo, de ficar no modo automático, de ficar cheia de tarefas e não olhar para coisas que têm um valor para mim que é inestimável, um valor que dinheiro nenhum vai poder me dar, né, que é o meu tempo, principalmente, né, a família. Mas vamos puxar alguns pontos aqui, para que toda pessoa que chegue aqui, possa se identificar de alguma maneira e se sentir acolhida, né. Então o primeiro ponto é esse que eu praticamente já falei, que é essa questão do peso do automático, né. Esse mundo de tarefas, ele cria uma sobrecarga psíquica em todo mundo. E aí, de repente, você pensa assim: "Ah, mas eu não tenho desejo, eu não tenho vontade de nada". Talvez você tenha desejos, né, todo mundo tem desejos, eles estão aí, só que talvez você não tenha tempo para olhar para esses desejos, seja tão ocupada, que o desejo está aqui, ele existe, porque ele é uma força que tem dentro da gente, mas é tanta coisa acontecendo, tanta coisa, tanta tarefa, tantas obrigações, tantas expectativas que esperam de você, que o desejo ele fica ali. Ele não tem espaço para vir para sua vida. E aí você cai numa armadilha que é a do desejo e a da necessidade. Então você acaba confundindo. Isso aqui que eu quero é um desejo ou se eu estou cumprindo uma necessidade que eu tenha? Vou dar um exemplo. Ah, eu adoro chá. E aí, eu tenho desejo de chá? Tenho, tenho. Tenho desejos de conhecer chás diferentes, chás de outra cultura. A necessidade não, não necessariamente, né. Eu gosto de chá, mas eu não tenho necessidade de chá. Eu posso tomar uma outra coisa. Agora, se você me falar assim: "Ai, você gostaria de conhecer um chá diferente?", aí sim, esse aí eu tenho desejo de conhecer chás diferentes, de culturas diferentes, com histórias diferentes, até porque eu sou contoterapeuta, então imagina as histórias que tenho por trás de um chá super me interessam. E aí uma outra situação desse desejo, dessa necessidade, seria, por exemplo, eu meu desejo é ter um trabalho. O seu desejo é ter um trabalho ou essa é a sua necessidade? Porque você precisa pagar suas contas. Talvez o seu desejo seja viajar, seja comer coisas diferentes, seja poder estudar coisas que você não necessariamente vai usar para ganhar dinheiro, mas só por pura curiosidade, mas poder fazer esse investimento, isso é um desejo. Mas para isso você precisa cumprir a necessidade de trabalhar e ter esse dinheiro. Só que aí, enquanto você está pensando que vai trabalhar, vai cumprir essa necessidade para conseguir alcançar um desejo, você fica no meio do caminho pagando boleto. E nossa, como isso cansa, como isso cansa. O mês passa, você trabalha, você recebe o seu salário, sobra mais mês que salário, e aí você pensa: "Tá, no próximo mês eu vou conseguir". E aí o próximo mês chega e nada acontece. E o próximo mês chega, e aí quando você percebe, se passou um ano e você não fez nada além de trabalhar. Nada. Nada além de trabalhar, nada além de estudar, buscar, performar
alguma excelência dentro do seu trabalho que você nem sabe se é realmente um desejo que você tem de trabalhar naquilo ou se é só a necessidade de ganhar dinheiro. Mas aí para poder performar nesse lugar, de ascender profissionalmente nesse emprego que você nem sabe se é o que você quer, você começa a investir em estudos que do seu bolso, você começa a investir em estudos, e ainda que não fosse do seu bolso, tá, ele ocupa o seu tempo, que é a coisa mais preciosa que você tem. Percebe que a gente vai se acumulando de tarefas, se acumulando de necessidades, de expectativas que às vezes não são nem nossas, né. Ai, bom de poder bater esse papo aqui mais tranquilo, mais longo, é que dá para trazer muita coisa, né. Tem uma situação que eu vejo muito em relação à tríade das faculdades, né, que seria o direito, medicina e engenharia. Quando você tem uma família de médicos, uma família de advogados, fica muito difícil para essa pessoa que está na ponta da geração não cumprir esse papel. E aí ela começa a cumprir uma necessidade geracional, ao invés de cumprir um desejo que é dela. Aí você imagina uma pessoa dedicar anos da sua vida fazendo uma faculdade como engenharia, a mais longa seria medicina, né? Nossa, imagina 10 anos da sua vida, direito 5 anos, para descobrir depois que não era nada disso que você queria. E aí você olha para sua vida e pensa: "O que que eu vou desejar? Eu nem sei o que eu quero. Eu nem sei o que eu quero". Eu acho que a gente pode partir desse ponto para começar a pensar em soluções. O que que você quer? O que que você deseja? De verdade. Independente do mundo, nossa, eu tive essa conversa essa semana com uma analisanda exatamente sobre isso. Esquece, esquece o que o mundo espera de você. Por um momento, só tô eu e você aqui em sessão. Eu e você aqui. Esquece por um momento o que esperam de você, as expectativas de todos os âmbitos da sua vida. Só você, crua, o que você deseja. Ela precisou de um tempo, ela precisou. E ela nem falou muito, porque foi difícil, foi difícil. Por um momento, veio até culpa de pensar no que ela realmente queria para ela. Ali, num local em que só estava eu e ela. Como tá eu aqui, eu e você. Te pergunto, crua, fica crua, você fica cru. Esquece, esquece tudo que esperam de você. Se você pudesse apagar todas as expectativas que as pessoas colocam em você, o que você deseja? Se você tivesse certeza que ninguém vai te julgar, que ninguém vai se frustrar com você, que ninguém vai se decepcionar com você, o que que você ia desejar? Hum? Eu tenho certeza que surgiu alguma coisa aí. Então a gente volta lá pro começo do vídeo, né? Ai, por que que eu não desejo mais? Você deseja. Você deseja. O desejo tá aí. Enquanto você estiver viva, enquanto você estiver vivo, o desejo está aí. Só que a questão é onde você colocou esse desejo. Onde é que ele está habitando dentro de você? Talvez você tenha colocado esse desejo em 4 paredes bem protegidas, e esse desejo que de fora parece uma proteção, mas lá dentro, o desejo, olhando para as paredes, está preso. Freud dizia que o desejo move o ser humano. Se ele não tem desejo, ele adoece. E não é muito do que a gente vê por aí, pessoas adoecidas, esquecendo como era quando eram crianças. Ai, gosto muito. O Winnicott, ele fala muito do brincar. E de permitir, dentro do setting analítico, que a pessoa possa brincar, sem se preocupar com o que vai acontecer, com a consequência daquilo. Não para fazer coisa errada, mas para que ela possa colocar para fora a sua essência.
para que ela possa brincar num ambiente seguro, num ambiente que não vai julgá-la por isso. Olha a importância, né? E a gente pensa que a gente ganha idade e deixa de ser criança, mas existe uma criança ali. Essa criança habita e vai nos habitar até o último dia da nossa vida. Você está deixando essa criança brincar? Você está permitindo que ela brinque, nem que seja um pouquinho? Hum? Vamos ver se meu chá esfriou um pouco. Hum. Maçã com canela. Hum. Você já reparou? Quem tem criança por perto, se você não tem criança por perto, sai final de semana, vai num parque, vai num shopping. Para quem mora em grandes cidades e talvez não tenha tanto acesso ao parque, vá no shopping e presta atenção nas crianças. Elas brincam com qualquer oportunidade que elas tenham. Se você colocar ela fechadinha num lugar e der um quadradinho para ela assim, ela vai fazer uma brincadeira com aquilo. Porque esse desejo pulsa demais dentro dela. E aí eu entrego para você. Você está se permitindo brincar, nem que seja só um pouquinho? Você está se permitindo vivenciar coisas que talvez não tenham valor nenhum de mercado, valor nenhum profissional, valor nenhum para a sua família, mas que tenham valor para você? Você está se permitindo fazer uma coisa que seja? Eu lembro que uma das coisas que eu fazia quando eu era criança, eu cresci num bairro de classe média e depois eu fui morar numa chácara. E ai, como eu brincava. Eu brincava tanto na rua quando eu morava na classe média, assim, nesse bairro de classe média, e depois na chácara, então, aí eu ganhei o mundo, né? Subia em árvore, corria. E tinha uma coisa que a gente fazia no final do dia, quando a gente não podia mais ficar na rua, todo mundo se concentrava na casa que eu morava. A gente deitava na varanda, um deitava na barriga do outro, sabe assim, fazendo um encadeadinho, tipo um dominó, né? Um deitava na barriga do outro e a gente ficava conversando, olhando as estrelas. Uma das pessoas contava filmes pra gente, porque lembra, quando eu era pequena, essa idade eu devia ter uns 9, 10, não, 9, entre 9 e 11 anos. Não tinha internet, não tinha celular, gente, não tinha pra gente, já devia ter lá na NASA, já devia ter aquele tijolão da Nokia, né? Mas a gente não tinha. E mesmo quando depois a internet chegou, era aquela internet de escada, meu Deus. Dá um Google aí se você tiver menos de 30 anos, talvez você pense que eu tô falando outra língua. Mas tinha uma internet chamada de escada numa era passada. Ai, gente, que delícia. Eu adoro poder falar isso. Nossa, eu vou ficar uma velha que eu vou me divertir muito contando história. Então, mesmo nessa época que tinha internet, era discada. Então, assim, gastava na conta telefônica. Então, você não podia ficar o dia inteiro na internet. A gente tinha horário para sentar no computador. E eu tinha irmãos. Então, assim, meu pai gostava de mexer muito na internet. Minha mãe não ligava, não. Mas você imagina, todas essas pessoas querendo usar a internet, a gente podia usar a internet, sei lá, por 40 minutos. Então, o resto do dia eu tinha que preencher de outro jeito. Então, a gente fazia essas brincadeiras de ficar ali deitado, conversando, olhando as estrelas. E aí, a gente tinha uma dinâmica que, se alguém visse passar uma estrela cadente, fazia um pedido. Essa você deve conhecer, de fazer um pedido para estrela cadente. Mas tinha um outro de contar os aviões que passavam. Parece surreal, né? Alguém ter vivido algo assim nos tempos de hoje. Quem faz isso hoje? Parar e ficar olhando para o céu, vendo o movimento do céu, contando um avião e esperando passar uma estrela cadente para fazer um pedido. Ai! Mas era um brincar. Era uma forma de brincar, era uma forma da gente. Imagina, passa uma estrela cadente, eu faço um pedido. Olha aqui o desejo aparecendo. Então a gente exercia isso. Era assim.
A gente contava história, talvez por isso eu seja contoterapeuta, eu gosto tanto de histórias. A gente subia numa árvore, né, quando você mora numa chácara, você vai vendo ao longo do ano as estações indo e cada fruta numa estação. E a gente ficava num pé de amora, para quem não conhece, dá um Google aí numa uma árvore, é uma árvore que dá amora. E a gente ficava nesse pé de amora conversando. A gente ficava ali horas, pegando amora, comendo, conversando. É surreal, quando eu paro para pensar no que as pessoas fazem hoje em dia. Então, olha ali, eu tinha muito espaço para desejar, eu tinha muito espaço para olhar para minha vida, para pensar nas coisas que eu queria. Que espaço você tem hoje para pensar nessas coisas? Eu vou bater nessa tecla que você deseja sim. Tem desejo aí dentro. O que não tem é espaço para esse desejo conversar com você. E o incômodo que você possa estar sentindo, já eu não consigo pensar em nada, não tenho mais propósito, não tenho mais desejo, estou angustiada, acho que eu estou depressiva. Isso é o seu inconsciente tentando falar com você. Fala, olha, eu desejo sim. Você pode me escutar, por favor? O que eu tenho que fazer para você me escutar? Que histórias eu preciso repetir na sua vida para você me escutar? Ele não vai ser condescendente com você e falar assim: "Eu sei que a vida é corrida, eu sei que você tá para lá e para cá desesperado". E olha, eu nem entrei no mérito, eu sou mãe de quem tem que numa grande metrópole, numa cidade que dependa muito de transporte público para trabalhar, que a pessoa leve 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Tô sendo gentil, viu, porque quem mora na capital, eu sei que leva muito mais do que isso. Tem gente que leva até 3 horas para chegar no trabalho. Então imagina, 6 horas do seu dia só se deslocando. Aí você imagina se essa pessoa ainda é mãe. Mãe de um, mãe de dois, mãe de três. Imagina a loucura. Se essa pessoa ainda quer crescer na vida, quer fazer uma faculdade, quer se especializar de alguma maneira. Gente, as pessoas não têm as mesmas 24 horas. Por favor, parem de falar isso. Por favor. Quem diz que as pessoas têm as mesmas 24 horas nunca olhou para um relógio? Desconhece o objeto relógio. Hum. Mas vamos lá. A gente vai ter uma outra situação aqui em relação ao desejo, que é o medo de realizar o desejo. Olha, o medo de realizar o desejo. Você já conheceram aquelas pessoas que têm milhões de projetos? Milhões de projetos, nunca coloca nada em prática. Nunca. Porque imaginar é muito mais seguro do que arriscar, concretizar e se frustrar. Porque imaginar é incrível. E olha que eu gosto de imaginação, trabalho com ela. Mas imagina a ansiedade de ter um desejo, começar a pensar em como realizar, começar a fazer as coisas que precisam para que ele se realize, deixar que as pessoas vejam, porque por mais que você tente, às vezes, fazer um projeto quietinha, ele tem um ponto em que você consegue fazer em segredo. Depois disso, o mundo fica sabendo. O mundo e pior, a sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho, seus amigos de infância da escola. E aí você pensa, se não der certo, enquanto eu desejo só para mim, só eu sei. E eu sofro apenas por não realizar. Agora, quando eu desejo e o mundo sabe que eu desejo, a minha frustração, caso eu não consiga, o meu sofrimento, caso eu não consiga realizar, vai ser muito maior. Mas aí eu te pergunto, realmente vale a pena você se colocar nesse lugar? As paredes de novo, com as paredes te protegendo. O mundo não te atinge porque ele não sabe o que você deseja, então ele não tem como te atingir, ele não sabe a sua vulnerabilidade. Você fica ali, só que você ali dentro, você olha para as paredes e quanto mais você deseja e busca uma forma de não realizar para não se frustrar, mais alto é esse muro, mais grossa é essa parede, e aí você perde a sua relação com o mundo externo. Que relação que você tem com o mundo externo se você está se protegendo tanto? Viver é se colocar à prova.
Ai, acabei de lembrar da autora, Brené Brown. É ela, não, é ela sim. É ela sim. É A Coragem de Ser Imperfeito. Gente, é a alusão que ela faz, a metáfora da arena. Maravilhosa. Das pessoas que ficam na plateia observando e a pessoa que tá lá na arena. Tem gente que fica na plateia a vida toda, observando quem tá na arena, criticando e julgando. E tem gente que vai pra arena. Fala, quer saber? Cansei de ficar só observando. Eu vou lá ver qual é. Se der errado, fazer o quê? Deu errado, gente. Você quer saber a pessoa que mais erra? É exatamente a que mais faz. A única forma de você não errar é você não fazendo. E você ainda pode ser julgado por não fazer. Mas isso é outra história. Então aqui, vamos tentar pensar em algumas soluções para que esse desejo encontre um caminho de saída. Ele não precisa vir com tudo, não precisa romper com todas essas paredes que estão aí em cima de ou em volta pela sua proteção ou em cima de você pela pressão que o mundo está fazendo. E ó, a pressão que o mundo está fazendo porque você se colocou em várias obrigações, com várias tarefas. Ah, mas eu não pude controlar, eu me tornei mãe, o genitor não participa. Eu super entendo, eu super te entendo, mas a maternidade é uma realidade na sua vida, com a qual você tem que lidar. Não vou poder passar a mão na sua cabeça. Você precisa lidar com essa realidade, poder lidar com as dificuldades dessa realidade. Senão você vai ficar nesse mundo aqui, quietinha, pressionada, dizendo que você não faz porque você é pressionada, e a vida vai passando e você é pressionada. Então tá, tem uma pressão. Vamos admitir que tem uma pressão. O que a gente vai fazer com essa pressão? Como que a gente consegue aliviar um pouco essa pressão? Ah, eu não consigo largar tudo agora e viver a vida e viajar. Tudo bem. Quanto tempo você tem? 15 minutos? 20 minutos? Uma hora? Escolhe uma coisa pequena para começar. Para deixar pensando assim, eu vou abrir uma frestinha nessa janela para o meu desejo sair um pouquinho. Que parte pequena desse desejo eu vou deixar sair? Eu vou dar um jeito de viver. Ah, mas eu não tenho força para isso. Então, você vai precisar encontrar essa força. Talvez você precise fazer terapia para poder encontrar essa força. Talvez você precise procurar um especialista, fazer alguns exames para entender como que está a sua saúde, para saber se uma intervenção médica é necessária. Faz um pouquinho por vez, um pouquinho, e aí abre essa fresta. Quando você sentir um pouquinho mais de energia, abre um pouco mais essa fresta. Deixa entrar esse ar, deixa entrar, oxigenar esse lugar que você está sentindo agora que está parado, essa sala com esse ar suspenso, né? Como se fosse um filme de mistério que fica aquele suspense assim. Você nem respira. Deixa entrar um ar aqui. Se você não quiser colocar em prática exatamente agora, então coloca no papel as coisas que você deseja. Deixa sair aqui do plano mental pro físico. Coloca, visualiza. É uma coisa tão simples, as pessoas elas subestimam o poder que isso tem, de você tirar uma coisa que está aqui, bagunçada, e colocar ela no papel que te traz clareza. Você olha, você está vendo ali. O que você quer fazer? Se você pudesse, faz uma lista de tudo. E aí você olha e fala, tá, dessas coisas aqui, o que eu consigo fazer agora? Pelo menos um pedacinho. Ah, eu queria fazer atividade física. Ah, mas eu não quero ir todo dia na academia, não tenho energia para ir todo dia na academia. Vai uma vez na semana. Vai, respira o ar da academia, passa no meio daquele monte de gente, sente aquela vibe. Agora tá ótimo, né? Esse período, agora, esse vídeo para, não sei, você do futuro. A gente tá em outubro de 2025. Então, tá, o projeto verão tá aí, né? Então vai uma vez na semana na academia. Ah, mas eu vou pagar para uma vez. Não, seria ideal você ir mais. Se é uma vez que você consegue, pague o preço de uma vez só. Vá. Quando oxigenar, abre a frestinha na janela. Vai duas.
Se tiver aula, melhor ainda. Aquelas aulas com dança, com ginástica. Ah, não quero fazer uma coisa que me mexa muito. Faz alongamento. Vai lá no fundo da sala, coloca seu colchonete, faz alongamento. Depois de umas 4, 5 aulas, você já vai estar conversando com algumas pessoas. Abre a frestinha, mais um pouco. Tá bom? Desejar faz parte do ser humano. É o que torna a vida colorida. É o que faz a gente escrever novos capítulos dentro da nossa história. Então permita-se escrever um pedacinho desse novo capítulo. Depois mais um, até que essa história passe a correr de novo. Tá bom? Vou terminar de tomar meu chá e a gente conversa na semana que vem. Até a próxima.